tudo bem? Hoje a gente vai dar início ao capítulo 7 do SME2, ainda trabalhando ótica, só que agora a gente vai falar sobre refração da luz, que é o outro fenômeno, juntamente com a reflexão mais importante que a gente vai estudar dentro da ótica, tá? E a ideia é fazer um trabalho semelhante ao de reflexão. Vocês lembram que a gente estudou a reflexão da luz e trabalhou os instrumentos principais onde existe a reflexão, que é o espelho plano e o espelho esférico, né? Que são os espelhos planos e esféricos. Depois estudou construção de imagens, aplicações e tudo mais. No caso da refração, a gente vai ter um pouco mais de instrumentos. Por quê? Porque a refração vai acontecer em alguns casos a mais do que a reflexão, de maneira, digamos assim, de maneira que exige maior necessidade de estudo, tá? Então, basicamente, primeiro ponto, o que é refração? A refração é um fenômeno no qual a luz, no caso, que a gente está falando da luz, né, mas pode ser uma onda, tá? A luz, ela passa de um meio para outro e tem a sua velocidade alterada, para mais ou para menos. Imagine, por exemplo, você correndo. Se você estiver correndo na areia da praia, você tem uma certa velocidade. Quando você entra na água e continua correndo, você tem uma outra velocidade, porque cada meio vai gerar uma determinada resistência ao seu movimento, tá? Vai dependendo da densidade do meio, enfim. A questão é, para a luz também isso acontece. Quando você sai de um lugar, de um meio de propagação e vai para outro, você acaba gerando uma mudança de velocidade. E no caso da luz, essa mudança de velocidade ela vai causar o quê? Bom, o mais comum para a luz é quando a velocidade é alterada, também altera-se a direção de propagação do raio de luz. Isso é regra? Sempre vai ser assim? Não, na maioria dos casos. Na verdade, tem apenas um caso onde a luz não sofre desvio, tá? Em todos os outros, quando a luz muda de um meio de propagação para outro, alterando a sua velocidade, ou seja, quando a luz sofre refração, ela vai passar a se propagar numa direção diferente. E aí pensa bem, se você recebe um raio de luz de uma direção diferente da qual ele está vindo, você vai ter a impressão de que a imagem do que você está vendo, ela está em outro lugar, né? Porque o raio sofreu desvio. Por exemplo, isso aqui. Às vezes, a parte do copo que do lápis está dentro d'água, ela parece deslocada em relação ao restante. Por quê? Para você enxergar o lápis, tem que sair um raio de luz do lápis e chegar até você. Neste caso, passa pela água, da água passa pelo vidro do copo aí, né? E do vidro passa para o ar. Então tem duas mudanças de meio. Isso quer dizer que existe então refração, mudanças de velocidade, tá? Que pode gerar esse efeito. Outro efeito muito famoso da refração é o arco-íris. Basicamente, o que acontece no arco-íris? Em geral, você vê arco-íris em dias chuvosos, porque o raio de luz ele passa por uma gotícula de água, então existe a mudança de meio da água, do ar para a água e da água para o ar também, né? Só que quando a luz ela sofre um desvio por conta da refração, ela vai mudar a direção de propagação. No caso do arco-íris, a luz que sofre refração é a luz branca. E a luz branca ela é composta pelas cores do arco-íris. Cada cor possui uma frequência diferente. Isso quer dizer o seguinte, cada cor se comporta de forma diferente quando você muda de meio. E o se comportar diferente é mudar a velocidade no ritmo diferente. E, consequentemente, vai ter um desvio diferente. Então, quando a luz branca ela é refratada, ela vai sofrer desvios. Como as cores que compõem a luz branca sofrem desvios diferentes, você acaba vendo elas separadas. Daí o arco-íris, tá? Claro que existe um ângulo específico para isso acontecer e tudo mais, tá? Mas a gente vai estudar matemática em breve, já já. Certo, gente?
Então, resumidamente, a refração é a mudança de velocidade que o raio de luz sofre ao mudar de meio de propagação. Ou seja, é um fenômeno que consiste na mudança da velocidade de propagação do raio de luz ao passar de um meio para outro, podendo ou não ter alteração na sua direção de propagação. Ou seja, tem ou não desvio. Como é que a gente vai analisar isso? A partir de 3 retas. Uma reta representa o raio incidente, a outra reta o raio refratado e a outra reta é a reta normal. Então aqui, sempre para você avaliar a refração, você precisa colocar a reta normal, assim como na reflexão. Raio incidente, raio refletido, certo? Aqui refletido não, desculpa, refratado. Raio incidente, raio refratado. Bom, esse primeiro caso que eu deixei para vocês, esse caso é o único caso onde a refração não vai gerar desvios. Por quê? Porque quando o raio de luz ele atinge a superfície exatamente em cima da normal. Neste caso não vai ter refração, porque existe a mudança de meio e existe a mudança de velocidade, só que você não vai ver desvios, tá? Agora, no exemplo 2 aí, existe um ângulo de incidência, que é o V1, tá? O V1 é um ângulo de incidência, o V2 é um ângulo de refração. Em geral, V1 e V2 são diferentes, ou para mais ou para menos, depende do desvio. Só para adiantar para vocês, sempre, todas as vezes que o raio de luz estiver vindo numa direção qualquer, como o R1 estava vindo, e ele sofreu um desvio para próximo da reta normal, isso quer dizer que a velocidade dele diminuiu, certo? Velocidade 1 é maior do que a velocidade 2. Quando a luz passou para o meio 2, houve uma diminuição da velocidade, a luz freou. Como é que você vê isso no desenho? Toda vez que a luz freia, ela se aproxima da reta normal. Consequentemente, toda vez que a luz acelera, ela se afasta da reta normal. O caminho oposto vale. Se a luz tivesse vindo pelo R2, ela sairia pelo R1, certo? Continuando. O que vai medir se a luz vai se aproximar mais ou menos? Se a luz fica mais rápida ou mais devagar? Se aquele meio é mais difícil ou mais fácil para ela propagar o raio de luz? O que vai definir isso? Um índice chamado índice de refração. O índice de refração ele mede, na verdade, quantas vezes a luz é mais rápida no vácuo do que no meio que você está analisando. Então, por exemplo, se a luz for 2 vezes mais rápida no vácuo, é porque aquele meio gera uma dificuldade para ela passar. Se ela for 3 vezes mais rápida no vácuo, quer dizer que esse outro meio ele é mais difícil ainda para a luz passar. Então o N ele é como se fosse o coeficiente de atrito lá na mecânica. Ele classifica a interação da luz com o meio que a gente está analisando. Então, basicamente, para calcular o N, você vai usar C, é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é uma constante, normalmente não precisa ser decorado, tem que ser dado para vocês. E V é a velocidade do meio que você quer analisar. Como C e V são velocidades, quer dizer que as unidades se cancelam. Então o N ele não tem unidade medida. Qual seria o menor N possível? O C é constante. O V ele pode mudar, é a velocidade que a luz tem em cada meio. Qual a maior velocidade que a luz pode ter? C, né, que é a velocidade da luz no vácuo. Então, o caso máximo pode acontecer é a luz no vácuo tem índice 1. Aproximadamente do ar também a gente vai usar 1, tá? Esse é o menor N possível, porque é quando o V tem a maior velocidade possível. Agora, quando a luz vai para um meio mais, digamos assim, denso, a gente chama de mais refringente, porque é refração, né? Quando a luz vai para um meio mais refringente, o V diminui. Se o V diminui, o N aumenta. Então, quanto maior for o índice de refração, maior o N, menor é a velocidade que a luz vai ter naquele lugar. Certo?
Cuidado que é inversamente proporcional. Quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade que a luz pode ter. Bom, dito isso, a gente pode analisar as leis da refração. Quais são as leis da refração? Duas, assim como a reflexão. A primeira, reta normal, raio incidente e raio refratado são coplanares, mesma lei da reflexão. A segunda lei da refração é a lei de Snell. A lei de Snell, ela relaciona o índice de refração, que é o N, com a angulação, ou seja, com o desvio que o raio vai sofrer. Então, N1 seno θ1 é o ângulo, é o N da onde o raio está partindo, do meio que o raio está partindo. θ1 é o ângulo de incidência. É igual a N2, que é o meio para onde a luz vai, e θ2 é o ângulo de refração. Se o raio sofreu um desvio para dentro, é porque o N é maior, a velocidade ficou menor, ele freou, certo? Basicamente é isso. Essa lei de Snell a gente vai usar muito, muito, muito. É importante a gente saber de cor, tá? N1 seno 1 é igual a N2 seno 2. Certo, galera? Bom, e aí partimos para o último ponto dessa aula. E neste caso é importante a gente ter uma análise mais detalhada. Primeira coisa, antes de passar para esse ponto, existe um detalhe que a gente não considera muitas vezes, mas existe e algumas questões cobram. Todas as vezes que eu tiver a refração acontecendo, o raio está vindo para uma superfície, obviamente essa superfície deve permitir a passagem do raio de luz, uma superfície transparente, translúcida, né, água, vidro, ar, enfim. Mas todas as vezes que o raio de luz sofre refração, é porque ele passa pelo meio de separação. Mas uma parte dessa luz que está vindo, ela é refratada, ou ela é refletida, e pelas leis da reflexão, com o mesmo ângulo. Então, todas as vezes, todas, que houver refração, também tem reflexão. Mas, por que a gente não desenha reflexão? Porque muitas vezes a reflexão é pouca, muitas vezes a gente está analisando a refração, então não tem muito interesse na parte que reflete, a não ser que a questão diga. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a sala de aula tem um exemplo muito claro disso. Quando você olha pela janela da sua sala, tentem lembrar aí, da sala de aula, tem momentos que você enxerga um pouco mais de reflexo, outras do que está dentro da sala, outras vezes você percebe mais o que está lá fora. Porque o vidro, ele permite a passagem dos raios de luz, também permite a reflexão. Mas quando você vê, é porque a reflexão foi, digamos assim, foi razoavelmente boa. Mas em geral, mesmo que você não veja, se você olha para um vidro e vê só o que está lá fora, é porque tem mais raios refratando, porque passa de um lado para o outro. Agora, saiba, se uma questão teórica perguntar, nessa refração também teve reflexão, mesmo que você não veja o reflexo. Toda refração tem reflexão, tá? Agora, ela é parcial. Existe uma possibilidade de ter reflexão total? Sim. Mas aí eu tenho que levar em consideração duas condições. Olha primeiro para o desenho, tá? Se o raio vier em cima da reta normal, não há desvio. Agora, se o raio vem com ângulo de incidência, e aí pensa que o raio está saindo da água, onde a resistência à passagem de luz é maior, então digamos que aqui é o N maior, né? É o da água. E ela está indo para um meio onde o N é menor, que é o ar, por exemplo. Se o raio de luz sai do N maior para o N menor, a tendência é ele ficar mais rápido. Então ele vai se afastar da reta normal. Então o raio de luz que vai para o meio mais rápido, ele se afasta da reta normal e, portanto, o ângulo θ2 aumenta. Se esse raio chegar com um ângulo maior ainda de incidência, o raio refratado ele vai abrir mais ainda, porque ele sempre tende a abrir mais do que ele chegou, certo?
Só que vai chegar um momento em que esse raio vai abrir tanto que ele vai sair tangenciando a superfície. Ou seja, ele não vai passar para o outro lado. Isso quer dizer, quando isso acontece, é chamado de ângulo limite. Qualquer raio de luz que atinge aquele ponto com um ângulo maior do que o ângulo limite, o raio de luz vai abrir mais ainda, ele vai refletir com o mesmo ângulo que para baixo. Então, duas condições para que haja reflexão da luz em meios transparentes. Primeira condição, o raio tem que ir do N maior, onde ele é mais devagar, ele tem que estar se propagando do maior para o menor. Ou seja, o raio tem que ir do meio onde ele está mais devagar para o meio que ele está mais rápido. Essa é a primeira condição para que haja reflexão total. Segunda condição, para que a reflexão aconteça, o ângulo tem que ser a parte maior, né, do que o ângulo limite. Se for o ângulo limite, já não tem refração, porque a luz sai tangenciando. Se for maior do que o ângulo limite, é reflexão total. Às vezes a gente considera o ângulo limite como o ângulo da reflexão, só para ficar mais fácil calcular, tá? E qual que é o ângulo limite? Essa fórmula vem da onde? Simples. Lei de Snell, N1 vezes seno I, θ1, é igual a N2 vezes seno θ2. O N1 é o N maior, porque o raio está saindo da água. Seno de θ1 é o seno do ângulo limite, eu quero descobrir. O N2 é o N menor. E se o ângulo for o ângulo limite, o ângulo de refração vai ser o 90. Né? Então, o seno de 90 é 1. Consequentemente, seno do ângulo limite é N menor dividido por N maior. Na dúvida, sempre lembra, o maior é em cima, o menor é embaixo, como é que é? Se eu estou calculando o seno tem que ser menor que 1. Então o N maior tem que ficar embaixo, certo? É isso, galera. Sigam, por favor, as tarefas que estão no cronograma de vocês. Eu postei o cronograma da semana. A gente vai passar a semana toda trabalhando refração e trabalhando alguns instrumentos diferentes. Próximo aula a gente vai fazer só exercícios, mas é importante que vocês leiam o SME, capítulo 7, e comecem a tentar fazer algumas questões, para a gente poder tirar as dúvidas na sala de aula. Certo? Então corram lá no cronograma, olhem a tarefa e bons estudos para vocês.